Convidamos ao palco para a segunda palestra desta manhã o Sr. Carlos Alberto Lopes Farinha. Foi diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária. Também chefiou departamentos da Madeira, de Leiria e também de Lisboa e dirigiu o Laboratório de Perícia de Polícia Científica, ponto de contato para a criação da Área Europeia de Ciências Forense 2030 e é membro honorário da Associação Portuguesa de Ciências Forenses. Bom dia. Vou tentar que me entendam no meu português, que não é do Brasil. Queria, em primeiro lugar, agradecer o privilégio de estar nesta organização. É uma honra e é um gosto. Agradeço particularmente aos meus amigos Hélio, ao Evandro, ao Carlos Palhares, ao Deitos e a todos os outros que permitiram que aqui estivesse. Devo esclarecer que Diretor Nacional Adjunto estou quase a deixar de ser, mas ainda sou, da Polícia Judiciária, e que, entre outros privilégios e entre outros gostos, a possibilidade de ter ouvido a palestra que me antecedeu foi extraordinariamente importante, porque se falou de humanismo, de inclusão, de integração, e ao fim e ao cabo é tudo isso que nós procuramos quando desenvolvemos um conjunto de ideias. Como foi dito, o meu nome é Carlos Farinha, trabalho na Polícia Judiciária, que é uma instituição que está a celebrar 80 anos, é uma instituição portuguesa. Eu trabalho nesta casa há 44 anos, portanto já há algum tempo, e naturalmente a perspectiva que tenho das coisas é uma perspectiva institucionalmente situada. Não é a única perspectiva possível, mas é uma perspectiva institucionalmente situada por força desta experiência. A Polícia Judiciária tem uma grande proximidade com a Polícia Federal, salvaguardadas as devidas diferenças de dimensão. Temos um protocolo assinado o ano passado com a PF, recebemos o Diretor-Geral da PF em Portugal e inspiramos-nos muito na Polícia Federal. Entendemos que temos muito a aprender e a partilhar com a Polícia Federal. Também nos inspiramos noutras realidades, como é a realidade universitária de Coimbra. Não está aqui o professor Duarte Nuno nem a professora Eugénia Cunha, que são muito melhores embaixadores desta universidade do que eu, mas devo dizer que também nos inspiramos no conhecimento por esta via. Naturalmente, falar de ciência forense é falar de LOCAR, e repito, eu estou há tantos anos na polícia que por um bocadinho não podia estar naquela fotografia, enfim. Falar de LOCAR, falar de ciência forense e, como dizia ontem o Carlos Palhares, ciência forense é muito simples, é ciência e é forense, e de facto ele tem razão. Ciência forense é exatamente isto, ciência e forense, e eu vou tentar concretizar o que é que isto pode significar em termos um pouco mais práticos. Dando logo a primeira ideia forte, a ciência, como disse Louis Pasteur, não tem pátria, e por isso faz sentido que de Portugal se partilhe com o Brasil, do Brasil se partilhe com outro país qualquer, e por isso que tenhamos esta ideia abrangente relativamente à ciência. Depois, comparações e diferenças entre Portugal e Brasil. Desde logo, a minha colega Maria João constatou que o Portugal cabe 92 vezes e meia no Brasil. Portanto, é um país, é uma pequenina parte daquilo que é a realidade brasileira. Comparando a União Europeia e o Brasil, verificamos que há algumas semelhanças e umas diferenças. Há algumas semelhanças, o número de Estados, 26 mais um Estado Central no Brasil, 27 países na União Europeia, e depois há diferenças no que diz respeito à área, em que a área aqui é o dobro da União Europeia e a população na Europa é o dobro da população do Brasil. Portanto, nesta simbiose e nesta mistura de coisas semelhantes e coisas diferentes,
Devo dizer também que ontem vim aqui a uma sala falar sobre a influência dos tribunais, sobre a influência da justiça na área pericial, dizendo que o Tribunal Europeu aborda a questão das perícias numa tríplice perspectiva, ou seja, quer que haja um prazo razoável, quer que haja o princípio do contraditório e quer que haja competências do perito. E dizendo também que o Tribunal de Justiça, que é o outro tribunal também europeu, tem tido uma interferência extraordinária na área das perícias, porque a ação e a intervenção que faz sobre a aplicação dos tratados condiciona aquilo que é legítimo para determinado tipo de perícias, nomeadamente no plano das perícias digitais. Portanto, este tribunal tem tido muita influência. Mas não é dos tribunais que eu aqui venho falar, é da área de ciências forenses, que começou por ser 2020, a criação de uma área de ciências forenses 2020. O que é que se pretendia com isto? Foi uma decisão de 2011, uma decisão do Conselho da Europa. O Conselho Europeu, aliás, reúne todos os primeiros ministros dos 27 países, decidiram em 2011 ter uma visão para a criação de uma área de ciências forenses 2020. Bom, porque é que isto é importante? Desde logo porque é uma decisão política ao mais alto nível e depois porque, como terei a oportunidade de mostrar, criaram muita doutrina a propósito das razões de tentar criar esta área de ciências forenses 2020. Criaram muita doutrina porque tiveram em conta e valorizaram ao mais alto nível político muitos aspectos que são importantes. São aspectos que constituem uma doutrina verdadeira sobre a ciência forense. Na perspectiva dos políticos, têm em conta um conjunto de decisões e de normativos anteriores, que já existiam, que já estavam em vigor, mas vai valorizando, e eu vou passando isto com alguma rapidez, vai reafirmando a necessidade de aceitar desafios e desenvolver conhecimentos e competências, reitera que a ciência forense contribui para a aplicação da lei de forma mais eficiente e eficaz, isto é, preocupa-se muito e assume muito a questão da eficiência, recorda que já existem bases de dados biométricos e estamos a falar de uma decisão de 2011, que já existiam dados biométricos e era importante para combater a criminalidade por essas bases a funcionar, um pouco como aquela comunicação que tivemos antes relativamente à integração e à inclusão de várias bases de dados biométricas, considera um conjunto de trabalhos já feitos pelos diferentes Estados. Tudo isto é importante, repito, porque é uma grande consideração pela atividade de ciência forense que ficou escrita nessa decisão, considera a importância da Europol, considera e reafirma uma série de coisas, uma série de assuntos que, repito, no momento em que se discute, por exemplo, o reconhecimento da perícia criminal em termos constitucionais no Brasil, há aqui vários argumentos que são aplicáveis e suscetíveis de serem repetidos porque são reconhecidos politicamente como verdadeiros. Depois, o Conselho Europeu afirma que deve incluir vários aspectos, deve desenvolver várias capacidades e conhecimentos para tornar mais rentável a ciência forense, salienta também vários aspectos, repito, que já estavam de alguma forma em decisões anteriores, reconhece que o ENFSI, enquanto rede europeia, é o motor da atividade da ciência forense na Europa e convida os Estados-membros e a Comissão a desenvolverem a escreverem um plano até junho de 2013, portanto, dezembro de 2011 a junho de 2013, um ano e meio, para prepararem um plano que se criasse a tal área de ciências forenses. Qual era a importância também da área, além do desenvolvimento? Era o reconhecimento recíproco entre os Estados. E era a possibilidade de uma perícia começar num país e ser concluída noutro, ou pelo menos ser reconhecida noutro, o que não acontecia até então. Convidou os Estados-membros a fazerem esse desenvolvimento, a empenharem-se nisso, a envolverem-se na coordenação e na cooperação, enfim, fez esse apelo e designou um ponto de contacto para cada um dos países. O ponto de contacto de Portugal foi o Laboratório de Polícia Científica que eu, ao tempo de dirigir, trago aqui uma pequena
a mostra. Eu agradeço à técnica que me permitiu pôr estes filmes a rolarem. Só estava à espera que eles tivessem som e não estou a ouvir o som. Mas pronto, o ponto de contacto português para esta temática foi o Laboratório de Polícia Científica, que tem aquela configuração e que eu pretenderei aqui também, de alguma forma, partilhar, porque é a única entidade, ou é a principal entidade, relativamente à resposta de ciência forense em Portugal. Não tem som, mas paciência. Já tem. Está visto, de uma panorâmica breve, o que é o laboratório e as semelhanças que tem com o Instituto de Criminalística da Polícia Federal e, portanto, o que se completou nesta estratégia em 2011, elegeu-se, repito, o LPC e a Polícia Judiciária como ponto de contacto português, era preciso um ponto de contacto de cada país, elegeu-se também, ou definiu-se também, medidas de financiamento para aplicar esta estratégia. Bom, o relatório em 2013, em junho, era ambicioso, tinha 10 pontos, isto é, era suposto que até 2020 todos os países atingissem estes 10 pontos. São 10 pontos mais ou menos lógicos: a acreditação, os critérios mínimos de competência do pessoal, os manuais de boas práticas, testes de proficiência, padrões de qualidade, equivalência das atividades forenses com a lei, enfim, formação dos magistrados, melhoria contínua, utilização dos avanços, projetos de pesquisa, mas estes desafios esbarraram num conjunto de problemas, dificuldades de interoperabilidade, de acesso a técnicas e metodologias diferentes entre os países, dificuldades e diferenças de acesso à tecnologia, dificuldade e necessidade de melhorar a cooperação internacional, a ausência da rede, enfim, depararam-se com muitas dificuldades. E o ENFSI, que liderava o projeto, o ENFSI é uma rede europeia que assenta na questão da qualidade na investigação e na inovação e desenvolvimento, que aglutina 72 membros de 39 países, 39 países são mais do que os 27 da União Europeia, estabelece padrões de funcionamento, tem um conjunto de grupos de trabalho,
tem uma série de países, como digo, 39 países. O que aconteceu foi que o ENFSI reparou em 2016 que não se estava a progredir no sentido daquela tabela de 10 pontos, que era demasiado ambiciosa, e fez uma revisão em baixa. Passou de 10 para 6 pontos, a questão da confiança mútua, a questão do intercâmbio entre as diferentes entidades e a questão do aumento de testes de proficiência, bem como a consciencialização entre as autoridades judiciárias da importância da atividade forense, a acreditação dos procedimentos e a implementação das decisões PRUM, que são a cooperação e a partilha de dados biométricos no domínio das impressões digitais e no domínio dos perfis de DNA. Ou seja, houve uma revisão em baixa em 2016 porque se verificou que não se ia conseguir chegar a 2020 com a tal área igualitária na Europa. Aliás, eu próprio tive a oportunidade, e foi até notícia, de dizer em 2018 que não íamos chegar a 2020 com a área estabelecida e o que tivemos em 2020 é aquilo que todos sabemos, tivemos a pandemia e, portanto, não tivemos nenhuma área de ciências forenses. Depois, a Declaração de Sydney recuperou esta necessidade e partiu-se em 2023 para uma nova construção da tal área de ciências forenses. Ou seja, sob a presidência sueca, em 2023, tornaram-se a reunir representantes dos 27 países, neste caso em Malmö, e decidiram retomar o tal projeto que se resultava de uma decisão de 2011 e que não tinha chegado a bom porto, não tinha chegado a bom resultado em 2020, decidimos retomá-lo criando uma área de ciências forenses 2030. Foi uma discussão muito interessante. Eu estou, por acaso, ali ao lado de uma colega da Polónia, que tinha uma visão completamente diferente da portuguesa, mas resultou, no fim, numa conclusão e numa nova revisão em baixa. Se bem me acompanharam, o que é que eu quis dizer? Começámos com uma ambição muito abrangente de que íamos transformar e igualizar todos os países europeus ao nível da ciência forense, nivelando por cima. Depois, 3 anos depois, verificámos que não tínhamos capacidade para atingir os tais 10 pontos, talvez conseguíssemos com 6, mas depois não conseguimos com 6 e retomamos em 2023 esta discussão e passámos para 3 pontos. E estes 3 pontos são essenciais e são os que eu quero aqui partilhar com o Brasil, com os auditores. São 3 pontos muito simples, mas são 3 pontos onde se concentra tudo aquilo que pode ser uma estratégia essencial numa perspectiva de eficiência. Primeiro, o encontro com o futuro, ou seja, o desenvolvimento da biometria, da inteligência artificial, da digitalização, a integração de novas ferramentas do desenvolvimento tecnológico. Repito, este é o primeiro ponto de estratégia de área de ciências forenses para todos os países europeus. Vamos procurar que até 2030 todos os países europeus se tenham alinhado com esta lógica e com este ponto. Isto é, que sejam exigentes, que sejam inovadores, que façam pesquisa, que integrem novas soluções, que participem em conferências, que aprendam com quem sabe, que integrem, repito, que desenvolvam, que façam com que a única constante seja a mudança permanente. Porque, de facto, na ciência forense, e a ciência forense, como dizia ontem o meu amigo Palhares, é exatamente isso, é ciência e é forense, porque é ciência, porque é científico, tem um método científico, e é forense porque é reconhecida pelo sistema de justiça, pelo sistema forense. E, portanto, fazer com que
haja um permanente desenvolvimento e uma permanente integração para que haja um resultado cada vez melhor. Depois, um segundo ponto, e repito, de novo, 10 pontos passámos a 6, de 6 passámos a 3. Vamos ver se os conseguimos consolidar em todos os países. Que é o reforço do impacto da ciência forense no sistema de justiça. Isto é, queremos que a ciência forense contribua mais, e ouvimos nesta conferência isso muitas vezes e muito bem dito, queremos que a ciência forense contribua mais para que a justiça seja mais justa, haja mais ciência forense na justiça, a justiça tenha mais em consideração a atividade e o resultado da perícia e da atividade pericial. Através destes pontos, os exames periciais, comunicação clara, capacidade de transmitir as conclusões de forma perceptível pelo sistema, tentar com que os cientistas não falem cientifês e os juristas juridês, isto é, tentar que haja o mesmo código de comunicação, e depois não nos basta ter mais ciência na justiça. É fundamental que a ciência seja mais científica, isto é, que os graus de exigência relativamente ao processo científico que é integrado na atividade de ciência forense sejam também eles baseados na evidência. O que significa que a estratégia parece muito simples, mas é ao mesmo tempo muito ambiciosa, para que todos os países respeitem e reconheçam toda a perícia que é feita noutro país, para que as perícias possam começar num sítio com uma amostra problema e continuar noutro sítio com uma amostra padrão ou com uma base de dados, e que haja um reconhecimento transversal, sobretudo a partir de 2030, e dir-me-ão, mas isso não acontece já? Não, não acontece já. Com muita frequência, há desconfianças neste domínio entre os diferentes países e não estão alinhados porque acham sempre que estão mais desenvolvidos uns do que outros, o que tem sido, de resto, verdade. Por isso, a estratégia é simples. Alinhar e integrar o futuro, acompanhar o futuro, o desenvolvimento tecnológico e científico, jogar de forma a ter mais ciência na justiça, ciência forense, ter uma parte mais importante na tomada de decisão e depois ter a certeza de que a nossa ciência forense é suficientemente científica para valer esse reconhecimento adicional. Naturalmente que esta estratégia de 3 pontos não esgota pilares principais da atividade de ciência forense em que continuamos a pensar, como seja a questão da custódia da prova, também aqui várias vezes referida, a questão da problemática das contaminações e a questão da higiene e segurança no que diz respeito à proteção de quem exerce e quem executa a ciência forense. Depois, pensar que os vestígios relevantes são relevantes quando contribuem para o esclarecimento das coisas. Não é todos por existirem, é aqueles que têm algum valor identificativo e que nos permitem saber mais, a partir de cada vez menos, ter alguma informação relevante. E também considerar que existe necessidade de implicar os solicitantes. Não podemos só exigir a resposta de quem faz as perícias, temos que perceber que quem exige a resposta tem que se implicar, até com boas práticas administrativas, com um pedido atempado, enfim, com todos os circuitos e fluxos que são fundamentais para que a resposta seja boa. Como se costuma dizer em Portugal, não há boas respostas se não houver boas perguntas e, portanto, estamos preocupados com a resposta da ciência forense, temos que exigir a quem faz as perguntas que as saiba fazer e temos que trabalhar no sentido de falarmos todos a mesma linguagem. E depois pensar também que não sabemos se a ciência forense tem um preço, mas temos a certeza de que ela tem um custo. E temos que olhar para este custo como um investimento, e um investimento que deve ser do Estado, aqui no Brasil de forma mais complexa, será o Estado, será a nível de federação, mas o que é facto é que existe um dispêndio económico associado à atividade da ciência forense. E esse assunto tem que estar presente em cima da mesa e tem que estar nas dúvidas e nas construções das respostas, porque não é indiferente fazer mais com menos dinheiro. É fundamental ter isso em conta. Assim como é fundamental não desenvolver só capacidades técnico-científicas, mas desenvolver capacidades de gestão.
utilizamos até o Sigma 6 como sistema de governance, procurando que esse aspecto seja tido em conta. Portanto, é uma estratégia que assenta em 3 grandes pontos: o encontro com o futuro, mais ciência na justiça e mais ciência na ciência, mas que não exclui estes princípios associados igualmente importantes. E depois, naturalmente, como se costuma dizer, quando não há dinheiro não trabalha o palhaço, não é? Sabemos isso no circo. Se não tivermos que pagar ao circo, não há forma de trabalhar. O que é facto é que o financiamento comunitário associado a esta temática é um aspecto igualmente importante. E depois, e estou quase a terminar a minha apresentação, apesar de ainda ali ter uns minutos de sobra, e depois a ambição e o desafio. O que se está a fazer na Europa relativamente ao conteúdo que aqui te trago de uma forma muito rápida, portanto, o que se está a fazer em termos de estratégia para ter uma área em que todos falemos a mesma linguagem dentro das diferenças linguísticas, mas todos falemos a mesma linguagem de ciência forense, todos possamos reconhecer a outra entidade do outro país, todos possamos saber os métodos de trabalho e seguir o mesmo tipo de metodologia, ou seja, estamos a falar de integração, estamos a falar de uniformização ou, sobretudo, de harmonização. A questão que se coloca, este desenvolvimento que já foi tentado para se fazer até 2020 e que agora está tentado para fazer até 2030 na Europa, que é uma região do mundo com algumas capacidades económicas e com algum desenvolvimento, vamos tentar, mas temos que continuar a ser ambiciosos. E eu, aproveitando esta realidade, e sabemos que pertencemos todos a uma comunidade de falantes de português, a uma comunidade que tem assimetrias, a uma comunidade que tem as maravilhas que se encontram aqui no Brasil, sobretudo em alguns estados, mas depois tem as pobrezas de países paupérrimos como a Guiné, como São Tomé e Príncipe, como a República de Timor-Leste e, portanto, e outros intermédios como Angola e como Moçambique. A questão e o desafio que eu trago de alguma maneira à Interforensics é saber se teremos capacidade de desenvolver também uma estratégia que, criando patamares mínimos de exigência comuns, permita que os países da comunidade que fala português tenha no domínio da atividade pericial e da ciência forense a suficiência de igualdade para se confiarem reciprocamente. É um enorme desafio, é algo que se calhar me vai ocupar em termos de desenvolvimento a mim e a outras pessoas nos próximos tempos, porque é extraordinariamente interessante sob o ponto de vista de concluir uma frase que eu já utilizei anteontem. Não nos basta olhar para a eficiência, temos que nos preocupar com a essência. E a essência são as pessoas. E se o trabalho for organizado e desenvolvido para obter melhores resultados, temos que ter em conta que esses melhores resultados e que essa estratégia para os obter é uma estratégia para ir ao encontro dos direitos fundamentais, é uma estratégia para ir ao encontro da realização da pessoa enquanto ser humano com direito a determinada dignidade. Parece que está muito longe, parece que esta questão dos direitos humanos não tem nada a ver com a atividade da ciência forense ou com as estratégias ou com os caminhos de desenvolvimento, mas tem tudo a ver e temos a obrigação de procurar e encontrar as melhores soluções e estamos a procurar fazê-lo na Europa, depois de uma grande perspectiva política de fundamentação, depois de uma grande ambição que parecia fácil, depois de termos verificado que não cumprimos os prazos, estamos a tentar fazê-lo na Europa para chegar a esse patamar de excelência ou de qualidade. Seria interessante desenvolvermos, eu acho que o Brasil pode ser, e a Interforensics e a Polícia Federal, e já estou a fazer várias provocações direcionadas, pode ser o motor desse desenvolvimento. Seria interessante criarmos também uma estratégia de denominador comum, de princípios básicos e igualitários para a comunidade de países falantes de português. Mas nunca esquecendo o essencial, se o objetivo é servir as pessoas, não podemos esquecer o essencial, que somos nós próprios as pessoas. E não podemos esquecer que neste tipo
de reuniões neste tipo de trabalho e desenvolvimentos estratégicos, a relação interpessoal é absolutamente importante. E por isso é que eu trago aqui algumas fotografias do gozo que é, do prazer que é, do bom que é partilhar a mesa, partilhar momentos, partilhar memórias, partilhar algo de nós próprios em diferentes contextos. Está ali o Carlos Palhar, está ali a Eugénia Cunha, está por ali também o Deito, está o Jeidson, eu também estou. Estamos mais recentemente, isto já são fotografias atuais, já tem a ver com a Interforensics, está ali a Cláudia, está ali a Carol, está ali está ali o professor Duarte Nuno, e este aspecto da interligação entre as pessoas de maneira informal é um aspecto absolutamente essencial e por isso, sem nunca esquecer a importância das coisas sérias, como é a realização da Interforensics, e eu aplaudo o Evandro e aplaudo todo este trabalho, só posso dizer muito obrigado.